Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Gente, hoje vocês vão aprender a fazer 3 tipos de salgados aqui para vocês venderem embalados, né? Embalados aí em pratinhos. O salgado aí que tem uma durabilidade maior, né? Uma validade maior. Ele pode ficar aí até por 2 dias, né? Fora da geladeira aí que não vai estragar. Então você vai ter tempo aí para você vender, né? Veja que salgados bonitos, gente. Salgados de alta qualidade aí, para você vender aí, vender por encomenda, vender aí no seu comércio. O importante é vender, né? E ganhar o dinheirinho. Quem é que não precisa de um dinheirinho aí para complementar a renda, né? Então vamos à receita, mas antes, você que não é inscrito no canal, ainda não se inscreveu, clica aí em se inscrever, não custa nada, é super fácil, né? E você vai estar sempre recebendo conteúdos de qualidade aí. Então vamos à receita. Bem pessoal, vamos começar aqui pela massa, né? A gente vai precisar aqui de uma bacia e vamos colocar aí 500 ml de água. Essa água está morna, viu gente? Bem morninha aí para ajudar aí a fermentação. Vamos colocar o açúcar. Açúcar cristal comum aí, vamos colocar 4 colheres de sopa de açúcar. Isso aqui vai dar uma qualidade maravilhosa na massa e a massa não vai ficar doce, não precisa preocupar aí que não fica doce. E 1 colher de sopa de sal. E o fermento, né? Fermento para pão, fermento comum aí para pão, fermento biológico, né? Eu uso aqui o fermento granulado, vamos colocar 2 colheres de sopa. Você pode usar também o fermento fresco, que fica ótimo também, é só aumentar um pouquinho aí, por umas 2 colheres e meia, porque ele é mais fraco, né? E vamos adicionar aqui o óleo, né? O óleo de soja comum, são 150 ml de óleo. Agora é mão na massa, né? Vamos diluir aqui um pouquinho aqui os ingredientes. E já vamos aqui com a farinha de trigo. Vamos colocando a farinha de trigo aos poucos aqui, até formar uma massa bem firme. Bem, estou terminando aqui de dar o ponto à massa. A gente faz uma bolinha dela e vamos tampar. Lembrando que eu usei aí exatamente 1 kg de farinha de trigo. A gente tampa com pano e deixa descansar aí pelo menos por uns 10 minutos. Aí nossa massa já descansou aqui, né, por uns 10 minutos. Veja quanto fica grandona, bonita, né? Vamos tirar aqui uma parte. Vamos pegar aqui um pedaço. Vamos cobrir o resto e reservar. Vamos farinhar aqui nossa bancada, né? Facilitar aqui para a gente abrir. E vamos esticar essa massa, que a gente abrir ela para ela ficar comprida, né? A gente vai precisar dela bem comprida. Então a gente estica ela aqui, uma massa bem maleável, né? Muito fácil aqui de trabalhar com ela. Então já esticada aqui, vamos dar um pouquinho mais de farinha e vamos abrir com o rolo. Aqui é só paciência, né? Não adianta por força, aqui é só jeito mesmo. Se colocar força vai ficar pior, né? Fica mais difícil. Então vai com paciência aí. Começou a ficar ruim aqui para abrir, é só virar. Mais farinha de trigo. E vamos abrindo. Aqui com paciência você vai conseguir abrir na grossura que você quiser. Esse salgado aqui a gente vai fazer ele numa espessura aí mais ou menos de 2 milímetros. Vamos jogar um pouquinho mais de farinha e vamos virar novamente. Vamos abrindo até dar uma espessura aqui de 2 milímetros. Bem, terminando aqui de abrir a massa, né? Ficou uma massa bem grande. Vou mostrar a espessura para vocês. Bem fininha, né? Cerca aí de 2 milímetros. Agora a gente vai acertar aqui a massa, tirar aqui as pontas, que as pontas ficam irregulares, né? Geralmente elas ficam mais grossinhas também. Então a gente elimina aqui as 2 pontas e também a borda, né? Vamos acertar a borda. E a outra borda também. A gente tira para ficar o salgado bem certinho, né? Então a primeira parte é isso. Essas pontas de massa você junta com a massa principal para fazer novamente. Vamos começar aqui pelo salgadinho de queijo, né? É um dos mais saborosos, né? A gente vai esparramar queijo mussarela aqui. A gente vai fazer aqui de 3 recheios, né? Salgadinho, gente, é uma delícia. E tem essa grande vantagem, né, que eu disse aí no início, né, que
ele não vai estragar, né? Não vai perder aí com facilidade. Vocês podem largar, deixar aí até por 2 dias fora da geladeira, que ele não vai estragar. Então você vai poder ter tempo aí de vender tudo, né? Para não desperdiçar. Na geladeira pode ficar aí até por 1 semana, né? Depois é só aquecer aí. Muito bom. Então já colocado aqui o queijo, vou colocar só mais um pouquinho aqui, tem algumas falhas aqui. Vamos colocar orégano, né? Tem aqui o orégano, né? Temperar aqui nosso salgadinho, né? Orégano é uma delícia, né, gente? Acho que a maioria das pessoas gostam de orégano. Nada demais, um pouquinho mesmo. Colocar demais também não fica bom, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Com um cortador de massa ou uma faca, você vai pegar aqui, ó, a partir aqui de próximo do queijo e vamos cortar até lá perto da borda, mas não pode separar aqui. Então você deixa uma beiradinha lá sem cortar. Vamos colocar aí uns cortes aí de mais ou menos meio centímetro de distância, né, um do outro. Isso aqui é uma decoração que vai fazer que o seu salgado fique bonito, fique diferente, né? É super fácil de fazer, não vai dar trabalho nenhum. É super fácil. Veja que vai ficando os cortezinhos. Eu vou fazer aqui até chegar lá na ponta. Acho que já não ficou dúvida nenhuma, né? Deu para vocês entenderem bem. Só tome cuidado para ele não separar lá, que senão fica ruim depois para a gente fechar. Então vamos lá. Bem, terminando aqui os cortes. Agora eu tenho aqui um borrifador de água, né? Para a gente borrifar um pouquinho de água aqui, que isso aqui vai facilitar bastante aí para pregar a massa, né? Para o salgado não ficar aí abrindo. Então joga uma borrifadinha de água. Se você não tiver o borrifador, pode passar a água com as mãos mesmo. Isso aí é só para facilitar, para pregar, né? Para não ficar o salgado ficar abrindo aí. Então vamos enrolando aqui com cuidado. E com paciência e cuidado, né? O queijo não esparramar tudo aí. Vamos enrolando. Um dos salgados mais fáceis que tem, né, de fazer. É super simples. Agora a gente dá aqui a última virada e os cortes vão ficar para cima. E ali vai vedar, né? Que a gente jogou água, vai pregar bem a massa lá e não vai ficar abrindo. Super simples de fazer, muito bom de fazer. Agora aqui a gente vai cortar os salgados, né? Você vai decidir aí o tamanho que você quer fazer. Eu vou fazer aqui de um tamanho médio. A gente vai cortar aqui cerca de 3 dedos, né? Vou medir aqui para vocês, 3 dedos ou 3 fitinhas dessas mais ou menos, né? Isso eu dou um parâmetro para vocês aí. Mas pode cortar de qualquer tamanho, depende muito aí do valor que vocês queiram vender, né? Um salgadinho aqui médio vai ficar ótimo. Pode cortar menor, pode cortar maior, né? Isso aí vai do gosto de cada pessoa. Se quiser colocar ele também mais grosso, né? Coloca mais queijo dentro, abre ele mais largo e pode fazer salgado grande, tamanho de balcão também. Só que aí você deve abrir uma massa que em vez de 10 centímetros a gente abriu aqui de largura, você abre mais uns 15 centímetros assim de largura e faz salgado grande, tamanho do balcão, que fica ótimo também. Mas dessa forma que a gente vai fazer aqui é para vender nas bandejinhas, né? O ideal é esse tamanho aqui mesmo. Aí veja, vou tirar uns aqui para vocês verem, veja o quanto fica bonitinho. Depois que assar, vai ficar muito bonito. Eu vou pegar aqui uma forma para a gente colocar na forma. Eu já estou colocando aqui numa forma assadeira, né? Essa forma já foi untada, untei ela com óleo. E a gente vai colocar os salgados bem pertinho um do outro. Não precisa colocar longe. Por que colocar perto?
Por um motivo simples, quando assar, eles vão encostar um no outro e não vai ficar seco, né? Vai ficar aquele salgado bem fofinho mesmo, que ele encosta um no outro e protege de não torrar no forno. Então ele vai ficar super macio. Então o ideal é colocar ele bem pertinho mesmo, aqui menos de um dedo de distância. Então agora vamos abrir outra massa exatamente igual àquela para a gente fazer de outro sabor. Bem, já abri aqui a outra massa exatamente igual, né? Já cortei aqui as bordas, já está no ponto, a gente colocou o recheio. Então vamos colocar queijo primeiro, né? Que já vai outro tipo de recheio em cima, mas a base vai ser aqui o queijo. Vamos pôr em menor quantidade, né? O queijo que a gente colocou na outra, que o outro era só de queijo. Esse aqui a gente vai pôr uma quantidade menor, né? Vamos colocando aqui até aqui na pontinha. Não precisa pôr tanto, né? Igual no primeiro. Aqui já está ótimo. Vou só um pouquinho aqui que tem uma falhazinha. Tenho aqui a carne moída, né? A carne moída refogada com tempero, né? E um tomate apenas que eu coloquei aqui. Então é uma carne super simples aí, nem mostrei fazendo porque é bem simples mesmo, é só refogar bem refogado, né, com um tomate madurinho aí para ficar com sabor, né? Eu não recomendo colocar molho, gente, porque esse salgado é para vender em bandejinhas, né? Se você colocar molho de tomate aí, vai correr o risco aí de azedar, né, de você perder aí. Então, cozinhou aqui com tomate, ficou bem sequinho a carne, sem deixar caldo nenhum. A carne bem sequinha mesmo, que ele não estraga de jeito nenhum. Pode deixar aí tranquilamente. Ou se você preferir, pode refogar a carne pura mesmo, até mesmo sem tomate. Mas desde que você refogue bem até ficar sequinho, não tem problema para o tomate, que não vai azedar, não vai perder de jeito nenhum. Acostumado a fazer e nunca tive problema. Não pode deixar o tomate cru, né? Colocar e não refogar bem. Bem, aqui já terminado aqui de pôr a carne. Vocês imaginam o quanto fica gostoso esse salgadinho, gente. Já está bom. E agora fazer cortes do mesmo jeito que a gente fez no outro, né? Mesma coisinha. Bem, já terminado de fazer os cortes, já borrifei com a água e vamos enrolar aqui do mesmo jeito também, com cuidado aqui para não esparramar o recheio todo. Bem, já terminado de enrolar, vamos cortar do mesmo jeito, né? Do mesmo tamanho, para ficar aí padrão, né? Não ficar aí salgado de todos os tamanhos. Bem, terminando aqui de colocar, né, esse de carne, a gente vai colocar tudo aqui numa bandeja só. Então, do mesmo jeito, bem pertinho, né? Veja quanto fica bonito. Então, vamos abrir outra massa para a gente fazer do outro recheio, que eu acho que é um dos mais saborosos. Terminei de abrir a outra massa e cortei também, né, exatamente igual as duas primeiras. Então, vamos com o recheio. Eu tenho aqui o requeijão, né, requeijão culinário, né, esse requeijão aí de bisnaga. Então, vamos colocar. Vamos espremer com um pequeno corte aí na pontinha, né? E vamos espremer aqui no comprimento total aqui da massa. Vamos pôr mais um pouquinho. Esse requeijão, né, é bem barato, né? Ele sai bem em conta, então a gente pode pôr aqui até um pouco a mais, né? Vai ficar bem saboroso. E tenho aqui o frango desfiado, né? Frango cozido e desfiado, já temperado, né? Quando eu cozinho, já coloco o tempero completo, então ele já está temperadinho. E a gente vai esparramar este frango. Como eu disse no outro recheio de carne, a gente não coloca molho, gente. Porque senão o seu salgado vai estragar aí com facilidade. O frango desfiadinho aqui está uma delícia. Com tempero, né? Então, não tem necessidade nenhuma de colocar molho aqui. Vamos esparramar bem aqui o frango. Do mesmo jeito, né? Dos outros. Esse aqui, pra mim, é um dos mais deliciosos que tem, gente. Frango com requeijão, né? Que delícia. Acho que a maioria das pessoas gostam, né? Vamos caprichar bem aqui.
Tá ótimo. E vamos para os cortes do mesmo jeito dos outros. A gente terminando aqui de enrolar, né? Aqui o de frango com requeijão. Sempre deixa com as fitinhas cortadas para cima, é só você ir enrolando ele que ele vai ficar na posição certa aí, com as fitinhas para cima. Então vamos cortar mais ou menos aí do mesmo tamanho, né? Pra gente levar para a forma. Bem, já terminado aqui de encher a forma, né? Não coube tudo aqui, mas eu vou assar separado, o que sobrou. Então vamos preparar aqui para assar, né? Fazer a decoração. Eu tenho aqui gemas de ovos, né? Vamos bater elas aqui um pouquinho. E vamos assar bem passadinho, né? Bem caprichado. Como eu sempre falo aqui no canal, as pessoas comem primeiro com os olhos, né? Então a gente deve caprichar aqui na finalização para ficar um salgadinho bonito, para chamar a atenção aí, né? Você teve o capricho todo na hora de fazer, então na finalização a gente tem que caprichar mais ainda, né? Para ficar bem bonitinho. A gente não pode simplesmente ir assando e pronto. Vamos caprichar mesmo aqui na decoração. Então vamos passar gemas primeiro em todos, bem passadinho mesmo. Bem, terminando aqui de passar as gemas, né? Bem caprichado mesmo. E vamos com uma pequena decoração, né? Temos aqui primeiro os de queijo, né? Que a gente fez primeiro. Então vamos decorar o de queijo, um pouquinho de orégano, que já tem orégano no recheio. Então vamos decorar eles com um pouquinho de orégano. Nada demais, é só um pouquinho mesmo, pra não ficar aí exagerado, né? Um pouquinho que vai ficar bem bonito e vai ficar saboroso, né? Cheiroso, o orégano é tão cheiroso, né? Pronto. O de queijo vai só até aqui. Agora vamos decorar o de carne. Eu tenho aqui salsa picadinha, né? Salsinha aí, picadinha. E vamos colocar um pouquinho aí, também sem exagero, em cima aqui dos de carne. Um cuidado aí que a gente deve ter, né, na decoração, caprichar. Vale a pena, vai valorizar seu trabalho, né, vai valorizar aí o salgado, vai agregar valor, né? Você não vai ter muito despesa com decoração, porque é super fácil, não vai encarecer praticamente nada, né? Então vamos colocar aqui só sobre o de carne. De carne termina aqui, ainda tem dois aqui ainda. Agora vamos com o de frango com catupiry, né? Eu tenho aqui o gergelim, né? Semente aí de gergelim que você encontra aí em qualquer supermercado, né? Vamos decorar então com o gergelim, né? Gergelim é excelente, né, para decorar aí uma infinidade de salgados, pães, né? Muito utilizado aí gergelim. Uma delícia, né? Fica aí crocante, fica bonito também, né? A gente compra aí um pacotinho de gergelim de 100 gramas aí no supermercado, mas dura que é uma infinidade, que rende demais, então não fica caro. Ele é bem levezinho, 100 gramas dá muita coisa. Dá para usar aí por muito tempo aí para decorar salgados e pães, né? E algumas tortas também a gente decora com gergelim. Bem prático o gergelim aí. Veja o quanto fica bonito os salgados, né? Mesmo ainda cru, tá bem bonito. Esse salgado a gente não deve terminar de fazer aqui e já assar, né? A gente vamos esperar ele crescer um pouquinho. Vamos deixar descansar aí por cerca de 10 minutos, é o suficiente. E nossos salgados já descansaram, né? Por cerca aí de 10 minutos, então ele deu uma pequena crescida. Vejo aqui que alguns já encostaram, né? Um no outro já, então tá no ponto ideal aqui para a gente assar. Então vamos levar para o forno. Eu vou mostrar para vocês aqui a temperatura ideal para assar. Regulei meu forno aqui em 200 graus, a parte inferior no médio, a parte superior também no médio, né? E o forno convencional a gás, do mesmo jeito, vocês põem ele no médio aí, pré-aquece por cerca de 10 minutos
e coloque, fica ótimo no forno convencional a gás. Então agora é só aguardar, sabe? Vamos aguardar então, ficar bem douradinho, né? Bem bonito. Bem, nossos salgados já estão assados, veja quanto fica bonito, né? Rendeu aí 2 formas, são 70 salgados, né? Essa receita, então rende bastante. Super assadinho, né? Muito bonito, ficou aí, cada forma ficou por 15 minutos aí no forno, então ficou uma cor muito bonita. Então aqui está pronto para embalar, né? Eu tenho aqui as bandejinhas, né? As bandejinhas de isopor que vocês vão conseguir comprar aí em qualquer casa de embalagem, né? Essas bandejinhas são super baratas, a gente compra aí pacote com 100, sai bem em conta, então muito prático para a gente embalar. Então vamos pegar aqui, eu vou colocar alguns aqui para vocês verem, a gente vai fazer aqui um pouco de cada, né? Vamos colocar aqui de frango, vamos fazer misturado, né? Deixa eu colocar aqui do lado para ficar mais fácil. A gente põe um pouco aí de cada sabor, um pouquinho de queijo. Você pode fazer pratinhos de vários tamanhos, né? Pode fazer pratinhos aí maiores, menores, super assadinho, né? Vamos tirar um de queijo aqui, vamos colocar um de carne também, né? Olha que salgado super macio, gente. Olha que massa maravilhosa. Salgado macinho mesmo. Excelente aí, né, para tomar café, né, para fazer festinhas. Então, serve aí para uma infinidade de eventos aí. É muito bom que você não vai aí desperdiçar nenhum salgado, não vai perder nenhum salgado, porque você pode vender aí até por 2 dias, né? Você pode vender tranquilamente, vai ter tempo aí que não vai estragar o salgado. E vocês também podem congelar esse salgado, congelar ele depois de assado. Eu não recomendo congelar antes. Tem gente que congela antes e assa depois, mas eu acho que perde muita qualidade. Eu não acho que fica aí muito bom, mas é possível também. Eu prefiro congelar depois de assado, que depois é só a gente aquecer, né? Aquece, pode aquecer no próprio micro-ondas e já consumir, né? Ou então leva no forno, que no forno fica melhor ainda. Eu vou montar aqui todos os pratinhos para a gente dar continuidade aqui na embalagem. Olha o quanto vai ficar bonito. Vamos pegar aqui mais pratinhos e vamos colocar aqui todos. Bem, pessoal, já terminei aqui de arrumar os salgadinhos nas bandejas, o quanto fica bonito, né? Passei aqui o plástico filme 1, né? Embalei um aqui para vocês verem. O plástico filme a gente compra em bobinas, né? A gente compra aí nas casas de embalagem. Então, esse aqui já está com plástico. Veja o quanto fica higiênico, né? Para vocês venderem aí, né? Mesmo o pessoal que vende na rua aí, embaladinho assim, ó, você vai ter facilidade de vender, porque fica super higiênico, muito bom, muito prático, né? Para vender. Que é só a pessoa levar para casa esquentar ou congelar, né, e comendo aí durante a semana. Então, muito bom aí para vender, né? A sugestão de preço que eu vou dar para vocês aqui é você vender aí nesse tamanho aqui o salgado entre R$ 1,20 e R$ 1,50 cada um, né? Você não pode vender por menos, né? Que é um salgado aí que não fica assim tão barato, né? Deve estar um certo trabalho para fazer também, então você tem que valorizar o seu trabalho. Não pode vender aí por menos de R$ 1,20, não. R$ 1,20 é o mínimo, mas pode ser vendido até R$ 1,50 cada um. Aí você pode fazer bandejinhas com a quantidade que você achar melhor, né? Pode vender também por encomendas, né? Colocar uma caixa aí com 50, com 100, né? Então, tá várias formas aí de vender. Aqui no pratinho eu estou dando só uma sugestão, porque é muito bom vender dessa forma aqui, porque você pode embalar, você pode vender aí durante o dia. Se não vendeu, você pode vender no outro dia também. Aí você dá um descontinho aí e vende no outro dia, que você pode vender garantido, que o salgado não vai estragar, vai ficar de ótima qualidade. Não vai ficar igual feito no dia, mas não tem problema. A pessoa esquenta e vai ficar bom também. É muito comum isso em padarias, né? Vende os pratinhos no outro dia, que é amanhecido, mas com qualidade. Então não vai ter problema nenhum. Então vamos naquela hora que eu tanto gosto, né? Que babando aqui desse salgado. Vamos pegar um aqui, vou pegar um de carne aqui. Olha que massa macia, que salgado macinho. Uma maravilha. Eu vou rasgar um aqui no meio aqui pra gente ver, ó. Que é isso? Vamos pegar a pimentinha aqui, né? Tô esquecendo da pimenta não, a pimentinha tá aqui. Vamos tacar pimenta nisso aqui. Tacar pimenta é sem dó, gente, porque pimenta todo tanto é pouco, né? Que é isso? Um pouquinho aqui.
Que é isso? Que delícia! Mas é muito bom. Um salgado aí de altíssima qualidade, a massa some na boca. Que delícia, que delícia. Vamos pegar um aqui de frango, vou pegar um de frango aqui, ó. Frango com catupiry. Um dos mais saborosos é de frango com catupiry. Eu acho que a maioria das pessoas gosta. Vamos tacar pimenta aqui. Vamos que a pimenta já está queimando a boca. Acabar de queimar tudo aqui mesmo. Que quanto mais queima, mais gostoso fica, gente. Gente, eu não sei dizer qual que está mais gostoso. Está saborosíssimo. Mas esse de catupiry está muito bom, né? Esse requeijão, né? Tá uma delícia, uma delícia. Vale muito a pena vocês fazerem em casa, né? Se você não trabalha com salgado, não quer trabalhar, mas faça para sua família aí, faça festinha, aniversário do seu filho, faça você mesmo, fica mais barato aí, né? Uma maravilha. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da receita. Se gostou, não se esqueça do joinha, gente. Minha boca tá queimando para valer hoje. Pimenta que tá brava, por excreto, não pôr mais aqui, acabou de queimar mesmo. Então, fiquem todos com Deus. E até o próximo. Não se esqueça do joinha, não vai embora sem o joinha.